Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 168, módulo 12, o assunto terceira experiência. Vamos lá? O objetivo desta terceira experiência é mostrar que circuitos ligados em paralelo funcionam independentemente. Teoria: quando componentes eles são ligados em série, a mesma corrente flui através de todos eles. Se um dos componentes em série falhar, a operação dos outros será afetada. Preste atenção. Componente ligado em série. A mesma corrente flui através de todos eles. Agora, se um componente em série falhar, a operação dos outros será afetada. Agora, se os componentes eles são ligados em paralelo, cada componente eles opera independentemente dos outros. Se um dos componentes falhar, de tal forma que a corrente ela não possa fluir através do mesmo, o que ocorre, por exemplo, quando o filamento de uma lâmpada é rompido, a operação dos outros componentes não será afetada. Preste atenção. Componente ligado em paralelo. Cada componente opera independentemente do outro. Se um componente falhar, os outros componentes não será afetado. Nesta experiência, os interruptores eles serão usados para abrir os ramos em um circuito paralelo. Montagem de teste: realizar as ligações do circuito conforme está sendo indicado na figura ao lado. Observe com atenção a figura ao lado. Na figura, nós temos um diagrama esquemático. Observe, nesse diagrama nós temos uma fonte de alimentação de 6 volts, que pode ser também de 12 volts. Ligado a esta fonte, nós temos o interruptor 1. Ligado a estes interruptor, nós temos 3 lâmpadas, que está ligado em paralelo. Lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3. Observe que na lâmpada 2 nós temos o interruptor 2. Na lâmpada 1 nós temos um resistor variável. Observe que esse resistor variável ele está ligado em série. Procedimento: primeira etapa, fechar ambos os interruptores e ajustar o resistor variável de modo que o L1 esteja brilhando com a máxima intensidade. Preste atenção, hein? Nessa primeira etapa, vamos fechar ambos os interruptores, isto é, o interruptor 1 e o interruptor 2. E ajustar o resistor variável de modo que o L1, isto é, a lâmpada 1, esteja brilhando com a máxima intensidade. Segunda etapa, abrir o interruptor 1 e observar que todas as lâmpadas estão sendo controladas pelo interruptor principal. Observe então que ao abrir o interruptor 1, todas as lâmpadas elas se apagam. O interruptor principal, nesta experiência, realiza a mesma função de um fusível principal ou então um disjuntor numa residência. Se o fusível se queimar ou o disjuntor desarmar, todas as luzes se apagam. Terceira etapa, fechar novamente o interruptor 1, o primeiro interruptor, e abrir o interruptor 2. Observe que a lâmpada L2 ela para de brilhar, porém a lâmpada L1, que é a primeira lâmpada, e a L3 elas não são afetadas. Preste atenção. Nessa terceira etapa, nós vamos fechar novamente o interruptor 1, que é o interruptor principal, e abrir o interruptor 2.
e observar que a segunda lâmpada, a L2, ela para de brilhar. Porém, a primeira lâmpada e a terceira lâmpada, elas não são afetadas. Elas continuam acesas. Isto mostra que uma lâmpada num ramo em paralelo pode se queimar e as outras permanecerem acesas. Quarta etapa: fechar o interruptor 2, de modo que todas as lâmpadas estejam acesas. Ajustar o resistor variável e observar que o brilho da lâmpada L1 ela muda de intensidade. Observe. Esta demonstração ela mostra que o circuito em paralelo funciona separadamente. Quinta etapa: com todas as lâmpadas brilhando ao máximo de intensidade, remover o L1, isto é, a lâmpada 1, e observar que as outras lâmpadas ainda continuam a brilhar. Isto mais uma vez mostra que o circuito em paralelo funciona separadamente. Conclusão: a conclusão que podemos tirar dessa experiência é que estes resultados mostram que circuito em paralelo opera independentemente, mas podem ser todo controlado por um interruptor principal ou um fusível principal. Pergunta: estes resultados, eles mostram que circuito em paralelo opera independentemente, mas podem ser todos controlados por um interruptor principal ou um fusível principal? Muito bem, gente boa. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.